Olá, esse é o terceiro vídeo de uma série de 8 que tratam do tema escrituração contábil. Nesse vídeo vamos falar sobre plano de contas e sobre balancete de verificação. Plano de contas é o agrupamento ordenado de todas as contas que serão utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Portanto, é o elenco de contas considerado indispensável para os registros de todos os fatos contábeis. Cada empresa, considerando as atividades que desenvolve, terá seu próprio plano de contas, que incluirá todas as contas necessárias ao registro dos fatos contábeis nos quais incorrer. Vejamos agora um fragmento de um plano de contas, apenas um pedacinho do ativo para a gente entender como é que funciona essa ferramenta contábil. Vamos abordar então o trecho do plano de contas que trata do ativo. O plano de contas, cada um dos elementos que o compõem, geralmente recebe uma codificação. Então, para o grupo ativo, o código seria 1. O ativo circulante é um subgrupo do ativo, que receberia o código 1.1. Dentro do ativo circulante, teríamos um subgrupo com o nome de disponível. Dentro do subgrupo disponível, um outro subgrupo, caixa e equivalentes de caixa. Observem que a codificação vai se estendendo à medida em que vamos criando subdivisões dentro de cada grupo e subgrupo. Dentro do subgrupo caixa e equivalentes de caixa, teríamos a conta caixa. Uma outra conta dentro do subgrupo disponível poderia ser a conta bancos conta movimento. E se a empresa tiver mais de uma conta corrente bancária em bancos diferentes, podemos criar subcontas. Por exemplo, uma subconta para o banco alfa, uma subconta para o banco beta. Um outro subgrupo do ativo circulante seriam os direitos realizáveis no curto prazo, que poderia ter como um de seus subgrupos as aplicações financeiras. E aí, dentro desse subgrupo aplicações financeiras, criaríamos as suas respectivas contas. Um outro subgrupo que apareceria dentro dos direitos realizáveis no curto prazo seriam aquele que comportam os clientes ou as duplicatas a receber. E, de novo, dentro desse subgrupo, abriríamos tantas quantas fossem as contas ou subcontas necessárias. Então fica aí apenas um pedaço de um plano de contas, só para que a gente tenha uma ideia de como ele funciona. Não é difícil encontrar na internet ou em livros modelos completos de planos de conta, cuja pesquisa eu recomendo. Vamos falar agora sobre balancete de verificação. Os saldos de todas as contas são relacionados no balancete de verificação. O somatório dos saldos devedores deve ser igual ao somatório dos saldos credores, conforme o exemplo abaixo. Então, neste exemplo, nós temos um balancete bem simples, ele só tem 2 colunas de valores com os saldos finais das contas e também tem poucas contas, só algumas poucas contas para a gente entender como é que funciona o balancete de verificação. Então nós temos aí, na primeira coluna do balancete, a relação das contas. Então temos aí a conta caixa, bancos conta movimento, estoque de mercadorias, móveis e utensílios, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar, capital social. São somente contas patrimoniais que estamos usando neste nosso exemplo. Nessa coluna, temos os saldos devedores e na coluna seguinte, os saldos credores. Observe as contas que têm saldos devedores, são todas elas contas de ativo. A conta caixa com saldo devedor de R$100, a conta bancos conta movimento com saldo de 200, estoque de mercadorias com saldo de 300 e móveis e utensílios com saldo de 400. Por outro lado, temos as contas de passivo e patrimônio líquido com saldos credores. Então temos aí a conta duplicatas a pagar com saldo credor de 200, empréstimos a pagar com saldo credor de 100, capital social, conta de patrimônio líquido com saldo credor de 700. Observemos agora os totais das colunas de saldos devedores e credores. Eles são exatamente iguais. Isso é uma consequência da correta aplicação do método das partidas dobradas. A soma dos saldos devedores deve ser sempre igual à soma dos saldos credores. Vamos observar agora um modelo mais completo de balancete de verificação. Um balancete de 6 colunas, que contém
duas colunas para os saldos iniciais, devedores e credores, a movimentação das contas durante o período, a débito e a crédito, e os saldos finais, devedores e credores, para cada uma das contas. Então, tá aí o nosso balancete de 6 colunas. Vejam que essas duas primeiras colunas que estão destacadas abrigam os saldos iniciais, saldos devedores e saldos credores. As duas colunas aí intermediárias abrigam a movimentação do período ou a movimentação do mês, ou seja, os valores que foram debitados e os valores que foram creditados em cada uma das contas durante o período. E por fim, nas duas últimas colunas, nós temos os saldos finais, devedores e credores para cada uma das contas. Vamos observar a movimentação da conta caixa. A conta caixa tinha no início do período um saldo devedor de R$100. Durante o período, a conta caixa recebeu débitos no valor total de R$50. No mesmo período, a conta caixa foi creditada em R$60. Logo, o saldo final da conta caixa é de R$90 e é um saldo devedor. Vamos olhar com cuidado. Existia um saldo inicial devedor de R$100. Durante o período, a conta foi debitada em R$50, então o saldo foi a R$150. Subtraindo desse valor os valores creditados de R$60, o saldo é então de R$90 ao final do período. Vamos olhar um exemplo de uma outra conta. Agora a conta duplicatas a pagar, uma conta de passivo. No início do período, a conta duplicatas a pagar tinha saldo credor de R$200. A conta não recebeu débitos durante o período, mas recebeu créditos durante o período no valor de R$100. Então, existia um saldo credor de R$200. Somando a ele os créditos do período no valor de R$100, ao final do período, o saldo da conta duplicatas a pagar é credor de R$300. Vamos observar agora a conta capital social, uma conta de patrimônio líquido, que no início do período tinha um saldo credor de R$700. A conta não recebeu nem débitos e nem créditos durante o período. Isso significa que ao final do período o seu saldo será o mesmo saldo inicial, ou seja, um saldo credor de R$700. Observem os valores totais das colunas de saldos devedores e credores no início do período. Eles são exatamente iguais, R$1.000. Observe agora a movimentação do período. O total dos débitos do período foi de R$350. E o total dos créditos também de R$350. E por fim, observe as colunas de saldos devedores e credores ao final do período. Eles são exatamente iguais. Em todos esses casos, isto significa uma correta aplicação do método das partidas dobradas, em que a soma dos valores debitados deve ser sempre igual à soma dos valores creditados e a soma dos saldos devedores deve ser sempre igual à soma dos saldos credores. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, não deixe de dar uma curtida, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Não deixe também de fazer os seus comentários. E se precisar entrar em contato com a gente, se você quiser, pode também utilizar o e-mail que está aí na parte inferior da tela. Até a próxima!